Irmãos, no dia 20 de janeiro, nós celebramos a memória de São Sebastião Mártir, este grande santo, que é um exemplo luminoso para nós de coragem, de prudência e que pôde testemunhar a sua fé com a sua vida. E para nós compreendermos o quão grande, quão santo foi São Sebastião e como ele pode iluminar-nos hoje, atualmente, nós precisamos recordar a vida deste grande santo. Primeira coisa, ele nasceu na França e então ficou órfão de pai, seu pai morreu e sua mãe, viúva, junto com Sebastião, vão então até Milão, na Itália. Lá em Milão, Sebastião, vendo a perseguição cruel do Império Romano contra os cristãos, sob o comando do imperador Diocleciano, uma das, se não a maior perseguição do Império Romano contra os cristãos ocorria naquela época. Então, vendo toda essa perseguição, Sebastião decide ir até Roma para então ajudar, auxiliar, se doar, evangelizar aqueles que estavam fraquejando na fé diante das perseguições. É evidente, o Império não queria que houvessem cristãos. Prendia cristãos, matavam cristãos. E diante da morte iminente, dessa encruzilhada entre escolher continuar sendo cristão ou prestar culto aos deuses do imperador, muitas pessoas fraquejavam na fé e abandonavam, apostatavam a verdadeira fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Sebastião, ele vai até Roma para ser ali a mão direita, para ser um alicerce, para evangelizar, para não deixar que aquelas pessoas perdessem a fé diante das perseguições. E foi o que aconteceu. Ele entrou na carreira militar, se tornando soldado romano e, surpreendentemente, ótimo soldado que era, ele chegou no mais alto escalão num tempo muito curto, que era a guarda dos pretorianos, ou seja, aquela guarda que fazia, a guarda do próprio imperador. Portanto, até o imperador conhecia quem era Sebastião. Era aquela guarda particular que tinha acesso a todos os locais do Império Romano, todos os locais de Roma. E ele alcançou este posto mesmo sendo cristão. E aqui nós já vemos, que o cristão ele não é sensível. As pessoas, apesar de todo o trabalho que Sebastião vinha fazendo, às escondidas, porque é evidente, se ele chegasse e falasse, eu sou cristão, isso era suicídio. O imperador e os pretorianos, que são os outros da guarda dos pretorianos, iriam denunciá-lo e ele seria martirizado. Então, essa atitude de se esconder, de agir escondido, ou seja, essa prudência de Sebastião nos ensina hoje também a sermos prudentes, a agirmos quietos, mas evangelizando sem nos esquecermos que fomos feitos para amar, para servir, então darmos testemunho com a nossa vida da nossa fé. E foi o que Sebastião fez com prudência, sem ser notado, ajudou muitos cristãos que estavam apostatando. Temos o exemplo de quando haviam 2 presos, irmãos, na cadeia em Roma, e além dos 2 irmãos, havia ainda o carcereiro e mais uma mulher que fazia os serviços gerais ali na prisão, que era muda. São Sebastião, ele que tinha acesso por ser soldado à cadeia, ele vai até a cadeia, prega para aqueles 2 irmãos que estavam prestes a apostatar para não perder a sua vida, ou seja, eles já haviam sido presos, seriam julgados, provavelmente mortos, mas para não abraçarem o martírio, eles estavam pensando em apostatar a fé. São Sebastião vai lá e evangeliza eles, prega para eles, encoraja-os de abraçar o martírio, e não só estes 2 irmãos, como o carcereiro
E a mulher que estava ali prestando serviços gerais na cadeia, que era muda, os 4 se convertem, não abandonam sua fé e então são martirizados. Inclusive, a mulher que era muda, milagrosamente começou a falar, recuperou a voz. Vejam, irmãos, o quilate deste leigo que era Sebastião. E, apesar de ele ter incentivado esses a abraçarem a fé e não apostatarem, eles foram martirizados, mas ainda não havia chegado a hora de Sebastião. Ele ainda não havia sido descoberto. Mas isso aconteceria posteriormente, quando os guardas pretorianos descobrem que ele era cristão e denunciam ao imperador Diocleciano. E Diocleciano pergunta para ele: é verdade mesmo que você é cristão? E ele diz: eu sou cristão. E veja, irmãos, diante da encruzilhada, então ele não apostata, ele não abandona sua fé, e ele confirma sua fé no Deus verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou cristão. Então Diocleciano condena Sebastião a ser morto, amarrado numa árvore para receber as flechas. Então, diz, segundo a tradição, isso parece até um exagero, mas só para nós termos a dimensão, ele recebeu tantas flechas que parecia um ouriço. Então, a representação das imagens de São Sebastião com algumas flechas no seu corpo são poucas perto de todas as que ele recebeu. Porém, ele não morreu neste primeiro martírio. Milagrosamente, ele não morreu. E os soldados que olhavam para ele, viam tantas flechas cravadas no seu corpo, pensaram que ele ia morrer e deixaram ele ali mesmo para ser comido pelas feras, pelos abutres. Então, abandonaram seu corpo ali sem verificar se estava vivo ou morto. Uma mulher, que também é santa, Santa Irene, foi lá, tirou o corpo de Sebastião, cuidou de Sebastião até que as feridas foram fechadas e ele recuperou milagrosamente a sua saúde. E vejam, irmãos, após este primeiro martírio, que São Sebastião pregava às escondidas, prudentemente, a partir deste momento, então, muda o testemunho de vida dele. Agora, não mais nas escondidas, mas iluminado, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, ele vai até o imperador Diocleciano para pregar para ele, para que o imperador se convertesse. Pode parecer até um suicídio, mas não, irmãos. Ele estava movido pelo Espírito Santo. Ele viu que o imperador, diante daquela perseguição, não teria outro destino senão o inferno. Então ele vai até Diocleciano e diz: se você acha que essa perseguição que você está fazendo vai durar para sempre, você está enganado. Vai vir outro depois de você que vai dar paz aos cristãos. Primeiro, ele também profetizou, irmãos. E não só isso, pregou para que o imperador abandonasse essa perseguição aos cristãos, porque a alma dele iria para o inferno. E é óbvio, Diocleciano, que poderia ter abraçado, vendo aquele homem praticamente ressuscitado, que estava morto, mas estava diante dele com saúde, pregando, ele poderia se converter. Ele poderia dizer: nossa, estou diante de um milagre. Esse homem vivo vem aqui ao meu encontro e prega pela minha conversão. Mas não. Diocleciano não aceita e manda matar, então. E aí vem o segundo martírio de São Sebastião, que é morto, definitivamente morto. E São Sebastião nem viu
o outro imperador que sucederia, Diocleciano, se eu não me engano, a segunda geração de imperador, com Constantino, que então daria paz aos cristãos. Ele não viu isso acontecer, ele apenas profetizou. E vejam, irmãos, aqui nós temos a realidade da coragem também de Sebastião. Ele sabia que diante do imperador era a vida ou a morte, que ele precisava pregar pelo imperador, não desejando o mal para ele, muito pelo contrário. Ele viu que se o imperador continuasse agindo daquela forma contra os cristãos, injustamente, ele se condenaria ao inferno. Então, caridosamente, ele vai diante do imperador, mesmo sabendo tudo que aquele imperador poderia fazer contra ele e contra os cristãos, e prega a conversão, porque ele quer que Diocleciano se converta e sua alma não vá para o inferno. Irmãos, esta coragem nos ensina a também sermos corajosos e rezarmos pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, pelos nossos senadores, pelos nossos ministros, pelos nossos prefeitos, para que eles se convertam e nos deem o necessário para que nós busquemos a nossa salvação, não impossibilitando, colocando barreiras, como muitos deles vêm fazendo, como eles vêm tentando colocar em prática a ditadura, a miséria. Não, irmãos, nós precisamos rezar pela conversão deles para que eles governem conforme o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que eles deixem as ideologias de lado, os seus egoísmos, as suas vaidades de lado e governem segundo a vontade de Deus. Nós não podemos desejar o mal, mas assim como São Sebastião, nós precisamos rezar, interceder por estes homens para que eles se convertam e não se precipitem no inferno, sendo barreiras, sendo maus pastores para o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, aqui, diante destes grandes santos São Sebastião, nós vemos a prudência do cristão, a coragem do cristão diante das encruzilhadas, mas cedo ou mais tarde também somos chamados a optar, ou somos verdadeiros cristãos ou não somos, ou esmorecemos na fé ou permanecemos firmes na fé. E termos essa coragem, este amor de rezar por aqueles que precisam de conversão, que estão se precipitando no inferno, para que eles se convertam e retomem e deixem-se transformar por nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Sebastião rogue por nós. Amém.